do 2 em diante, né? Marcos 5, do 2 em diante. Glória a Deus. Está exposta assim a poderosa palavra, né? Agradeço o nosso irmão Reginaldo, Juliano. Depois, se quiser, vamos lá nas glórias do monte, né? Para adorar o Senhor, né? Está escrito assim, Marcos, capítulo 5, 2 em diante. E saindo ele do barco, nesse encontro do segundo um homem com o espírito imundo, a qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com candeias poderia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com aguilhões, candeias, e as candeias foram por eles feitas em pedaços, e aos aguilhões e milhares. Ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou, e clamou com grande voz, dizendo: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, porque Deus que não me atormentasse, porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Glória a Deus. Volta a nossa, né? A Bíblia nos fala, irmão, de um homem endemoniado. Você vai ver essa história desse homem, e ele vivia no sepulcro, quer dizer, no sepulcro de hoje, vivia em cemitérios, né, com tantos demônios no corpo, com tantas coisas que nem as pessoas podiam parar, nem as pessoas podiam acabar com a sua própria vida, porque você pode ver que, se você analisar a história, o povo queria acabar com ele, o povo queria eliminar ele, queria libertar ele, mas não conseguia. Voltando para a minha vida também, quando eu tinha de 9 para 7 anos, irmãos, a minha mãe era macumbeira. A minha mãe tinha um altar de macumba dentro do seu próprio lar, da sua própria casa. E aos 9 anos eu fui consagrado a Ogã. Ogã é o quê? Tabaqueiro, adorador de Satanás, consagrado a Cosme da Mião. Então, irmão, daquele tempo em diante, eu comecei a fazer coisas que muitos duvidavam. E eu li essa passagem para você entender. Eu estava sentado, o pastor Edmilson falando, Deus falou: volta lá onde eu te dei, porque eu estava lendo sobre isso, pastor Edmilson. E eu falei: Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar, Jesus? Jesus fala: fala aquilo que eu fiz e transformei o que você é hoje. Porque nós vivemos tempos em que nós queremos falar difícil, queremos falar bonito, queremos dizer coisas que não eram, mas nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. E esse homem, você vai ver que eles tentavam de várias formas, prendendo e amarrar. Assim era nós, irmãos. Quando eu fui consagrado a Cosme da Mião, eu era uma pessoa que, quando eu queria aprontar, pastor Edilson, alguma coisa, eu ia numa roseira da minha mãe e entregava uma bala 7 bela. Eu ia na encruzilhada, eu fazia minhas orações. Por quê? Porque nós estávamos protegidos pelas forças das trevas. Aquele assim era esse homem. Esse homem ninguém podia segurar ele. Por quê? Porque ele estava vivendo no sepulcro. Ele era o próprio Satanás. Assim era nós, irmão. Nós éramos entregues nas garras, nas mãos de Satanás. Até que um dia Deus nos deu essa oportunidade de reconhecer que nós não somos nada. Aleluia. Quantas e quantas vezes a minha mãe tentou? Quantas e quantas vezes, irmão, eles me
Onde se reunia vários macumbeiros, irmão. Me botaram, tinha mais de, acho que era 12 tabacas, era um monte de ogã. E eu estava no meio. Um menino com 11 anos tocando tabaca, adorando Satanás. Mas eu, irmão, Deus tinha uma promessa na minha vida. Deus sabia de todas as coisas. Nós estávamos lá adorando. E quando de repente alguém falou, você vai entrar na roda, porque você precisa desenvolver. Mas graças a Deus, irmão, nunca me desenvolvi. Mas quando eu queria fazer algo, era Ele que eu clamava, era para Ele que eu pedia, era para Ele, tudo que eu fazia dava certo. Mas um dia nós conhecemos esse Deus. Um dia nós conhecemos, você vai ver que é a mesma história desse homem, irmão. Ele chegou e viu Jesus. Ele falou, Deus, o que o Senhor veio fazer? Irmão, ele estava lá, ele não tinha mais o que fazer. Mas na hora em que ele se encontrou com Jesus, a vida mudou. Glória a Deus. Então tentaram de várias formas e não conseguiram. Tentaram muitas das vezes, irmão, nosso testemunho é muito grande. Mas eu louvo a Deus, eu vou pulando etapa para você entender uma coisa. A mesma coisa que o pastor Edmilson falou, irmão. Eu aprontei tanto, mas tanto nesta vida, que eu louvo a Deus. Porque Deus não permitiu eu morrer. Deus não permitiu eu passar, muitas das vezes pelo vale da sombra da morte. Uma vez eu passei com um revólver 22 em prata, até hoje eu não esqueço, irmão, dentro do meu pé do ouvido, e eu só escutava tec. E Jesus, irmão, estava me guardando, mesmo eu estando no mundo, Deus estava me protegendo e me livrando, até que um dia, a minha mãe quebrou os altares da casa, a minha mãe, irmão, parou com tudo e foi para a igreja católica, e a minha mãe olhava para mim e falava assim, você vai sair desta vida, mas minha mãe queria que eu fosse padre. Fiquei 2 anos internado, mas não conseguiram me libertar. Não conseguiram fazer nada. Não conseguiram fazer com que alguém pudesse libertar aquilo que há dentro de nós, irmão. Porque muitas das vezes, entenda uma coisa, esse homem estava lá no sepulcro, ele estava sendo, você via que ele se quebrava, ele se cortava no meio das pedras, ele vivia lá se matando, vivia se quebrando, e ninguém podia chegar perto daquele homem. Assim éramos nós quando estávamos no mundo. Alguém chegava e se falasse algo, era a mesma coisa que mexer com uma caixa de areia. Mas Deus, irmão, Ele sabe de todas as coisas. Então nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que liberta, que salva e cura. Então, irmão, nós estamos passando por todos esses processos. Até que um dia, esse mesmo Cabo Almeida, que pegou o pastor Edmilson, foi o mesmo que 3 vezes foi na porta da minha casa e falou para minha mãe, eu vou matar ele, eu vou acabar com a vida dele. Mas Deus, irmão, já tinha tudo preparado lá no céu. Deus sabia de todas as coisas. Fiquei 15 dias, irmão, escondido. Fui para uma casa de recuperação e um dia, pastor Edmilson, eu estava na igreja, olhando como um louco na janela, observando, e aquele pastor pregando e falando da minha vida. Eu falei, hoje eu vou entrar na igreja e vou quebrar aquele pastorzinho, porque ele está falando tudo da minha vida. Irmão, na hora que eu descobri, as minhas pernas começaram a tremer, o meu corpo tremia, e na hora que eu vi, pastor Edmundo, eu estava lá na frente, erguendo a mão e dando glórias ao nome do Senhor. E eu fui, irmão, um dia eu falei assim, não, eu quero ir 15 dias de crente. Fui parar dentro dos Gideões missionários, no meio de umas irmãs, as irmãs adorando, glorificando a Deus. Pastor Edmilson, eu comecei a sentir uma coisa tão gostosa, eu comecei a pular, eu comecei a rodar, eu falei, não, não é desse jeito. O irmão falava, irmão, dá glória, e de repente eu falei, não é hoje. Eu tinha medo, irmão, porque eu via aquele clarão descendo, e eu falava, o que é isso? Era o poder do Espírito Santo de Deus. Eu não retinha aquele dia o Espírito da minha vida, mas um dia me chamaram para ir no trabalho do ciclo de oração. Irmão, aquele dia, pastor Edmundo, não teve diabo que parasse, não teve trevas que me segurasse. Eu entrei na igreja e um pastor de terno verde, um homem bem magro, alto, e dizia, você quer ser batizado no Espírito Santo? Vem para frente. E o meu pastor me ensinava,
pastor Fabiano, era um operador, ele levava o meio do mato, pastor Edmilson, e começava a falar assim, ó, não vai para o mato, não vai caçar passarinho. Estratégia de homem de Deus. Eu sentava com ele debaixo da árvore, o canarinho ali, e ele tentando pegar nada. Ele estava ali pescando, irmão, falando de Jesus, pregando a palavra. E eu falava, pastor, o que eu faço para ser batizado? Eu quero falar língua estranha, eu quero sentir isso que o Senhor sente. Ele falou, por quê? Porque todas as vezes, pastor, que eu vejo você pregando, eu vejo uma bola de fogo descendo. Ele falou, Fabiano, Deus já está te dando uma visão, rapaz. Apenas adore e glorifique o nome do Senhor. Você não está entendendo esse testemunho? Deus está dizendo, adore o meu nome, exalte o meu nome. Sabe por quê? Porque Satanás não tem poder na tua vida, Satanás não tem poder na tua casa, Satanás não tem poder no teu filho. Ele pode se iluminar, ele pode passear, mas maior é aquele que está no céu e que manda no céu, na terra e no inferno. Eu fui para aquele culto. Quando eu cheguei naquele culto e que esse irmão fez um apelo, eu nunca vi tanta gente indo para frente. E eu tentando entrar, irmão, eu queria chegar perto do homem. Olha a cabeça. Eu queria chegar, eu achava que se eu chegasse do lado dele, Cristiano, e ele põe-se a mão em mim, eu era batizado. Mas quando eu entrei, que eu estava chegando lá perto, para você entender, irmão, como se fosse esse demônio, nós éramos cheios de demônio, mas nós estávamos sendo libertos pelo poder da palavra. É isso aqui, não é a palavra que liberta, é a palavra que me cura, é a palavra que vai fazer milagre na sua vida. Entenda, é um testemunho para você entender. Quem sabe você fica questionando e dizendo, mas Deus prometeu, Deus falou que ia fazer. Não, tudo tem um tempo determinado, tudo tem hora certa, tudo tem um dia certo. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para curar a tua alma, para curar a tua ferida, para libertar você de algumas coisas que ainda te prendem na vida. Deus está dizendo, apenas acredite no poder da minha palavra. E eu fui, irmão, quando eu cheguei, pastor, ele me um monte de velhinha de coque. Como eu adoro essas mulheres. Quando eu cheguei, que eu parei, eu só lembro que eu vi duas senhorinhas, pastor, põendo a mão em mim e falava assim, meu filho, adore. Eu falava, o que eu vou falar? O meu pensamento, eu falava no pensamento, o que eu vou falar? Eu não sei. O pastor falou que tem que dar glória. E o meu pensamento falando isso. Aí a irmã falava, é isso mesmo. Me glorifica, meu filho. Começa a me adorar. Começa a dar glória. Irmãos, eu comecei a dar glória. Eu comecei a dar aleluia. Daqui a pouco eu esqueci onde é que eu estava. E a única coisa que eu lembro, pastor Raimundo, é que eu estava pulando no meio da igreja e falando em língua estranha. Eu entrei dentro do ônibus. Eu não conseguia ficar sentado. Sabe por quê? Aquele dia eu conheci o verdadeiro poder. O verdadeiro poder. O verdadeiro poder. O verdadeiro poder. É isso que Deus quer que nós conhecemos. O verdadeiro poder do Espírito. Aí a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos dará. Esse homem teve um encontro com Deus, irmão. A vida foi totalmente transformada. Aleluia. É assim que Deus faz. Mesmo que alguém diz, não sei não. Será? Mudou? Não mudou? Irmão, você tem que saber o que está aqui dentro de você. O que está aqui dentro hoje é maior do que está aí fora. Ei, Deus está dizendo, eu estou guardando, eu estou livrando, eu estou protegendo, eu estou te guardando, eu estou. Você não está entendendo? Deus está dizendo para alguém, eu estou te guardando debaixo das minhas mãos. Deus está dizendo, ei, eu estou contigo. Aonde você pisar na planta dos pés, eu estarei com você. Aonde você caminhar, eu estarei caminhando com você. Mas é para você acreditar no poder da palavra. Porque foi assim, irmão, que fomos libertos. É assim que Deus faz. Deus muda muitas vezes a
diz, mas não vai. Irmão, você não sabe o que Deus faz. No dia que eu senti esse poder, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ir para o mato sozinho. O meu pastor falava, Fabiano, você quer o poder de Deus? Vai para o mato. Eu ia para o monte. E foi lá que eu recebi poder de Deus, foi lá que eu recebi dom, foi lá que Deus me deu o dom da palavra, Deus me deu muitas coisas. Mas por quê? Porque eu não neguei o poder da palavra. É assim que nós temos que entender, é assim que nós temos que fazer, irmão, que entra aqui dentro. Algumas coisas nós temos que jogar para fora. Tem coisas que entram aqui na nossa cabeça que nós temos que jogar para fora. Mas nós ficamos acumulando coisas que não agradam. Nós ficamos guardando coisas que não agradam a Deus, o poder do Espírito Santo. Mas Deus está dizendo, eu quero mudar o teu caráter. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar o seu andar. Eu quero mudar o seu andar. Eu quero te usar poderosamente. Mas tira o que está entrando na mente hoje. Deus, Ele quer fazer de nós, irmão, ser humanos cheios do poder de Deus. Porque se nós entendermos da Bíblia, irmão, quantos foram libertos pelo poder da palavra? Quantos foram libertos pelo poder da palavra? A Bíblia nos dá vários assuntos, várias pessoas que Deus curou. Quando Deus curou os leprosos, foram quantos? Foi 10. Mas só um voltou para agradecer. Só um voltou, meu irmão. Então eu sou um desses. Eu voltei para agradecer. E agradeço a Deus todo dia. Sabe por quê? Porque eu ando na videira. Eu ando nos vales. Eu ando para lá. Eu ando para cá. Mas eu não ponho mais essa coisa dentro da minha vida. Não desce mais dentro de mim. Não entra mais na minha mente. Sabe por quê? Porque meu sangue foi lavado pelo sangue daquele que derramou na cruz. Eu fui lavado pelo sangue. Eu fui lavado pelo sangue. Isso daqui é uma matéria que um dia vai tomar. Mas a certeza de saber que foi liberto. Que foi liberto. Que foi liberto. Eu estou sentindo a presença dele. Deus está dizendo, você foi comprado pelo meu sangue. Então toma posse daquilo que eu te dei. Toma posse e uma posição. Porque Deus, irmão, Ele quer apenas que nós tomamos uma posição. Posição é essa de ser liberto. Posição é essa de verdadeiros adoradores. Nós não precisamos estar no meio de multidão. Nós precisamos estar com o dono da multidão. Aleluia! Porque tem gente que quer estar em lugares, quer estar em cartazes, quer estar em lugar todo poderoso. Ah, eu só vou lá porque lá vai estar lotado. Eu só vou lá porque lá, irmão, vai ter fulano, ciclano e ele vai me dar uma oportunidade. Eu quero te dizer uma coisa. Todo dia quando você põe os pés no chão, você já tem uma oportunidade. Todo dia que você abre a tua boca, você já tem uma oportunidade. Todo dia que você monta na tua moto, ou sai da tua casa, você já tem uma oportunidade de dizer: quão grande é meu Deus. É isso. Deus, Ele está dizendo: eu estou te dando oportunidade todos os dias. Quantos que nesta hora está partindo? Quantos que nesta hora está pedindo: Senhor, me dê mais uma oportunidade? Mas acabou. Vingou-se o tempo. Passou-se o momento. Esses dias alguém falou: Fabiano, eu não estou vendo mais você pregar. Eu não estou vendo mais você na igreja. Você pregou demais, o pastor Michel lembra. Eu cuidei de igreja, irmão. Deus já fez milagres e maravilha. Eu estou velho, não estou velho. Eu estou debaixo da mão do Todo-Poderoso, irmão. Aonde Deus abrir a porta, nós estaremos glorificando. Aonde Deus abrir a porta, nós estaremos o que Deus fez em nossa vida. Então Deus está dizendo: abre a tua boca e fale o que eu fiz na tua vida. Deus está dizendo: eu quero te usar. É só abrir a boca. É só glorificar o nome dele. Porque Deus está dizendo: é tempo. É tempo. Está chegando a hora. Está chegando
assim, Fabiano, quem diria? O que falaram de você para mim? O que falaram que você estava fazendo? Mas eu fui ver que não é nada disso. É que nem o pastor Jimmy falou, nós estávamos sentados conversando. O povo, irmão, me via todo dia na Vila Bandeirante. Me via toda hora dentro de biqueira, porque meu filho, irmão, está viciado, está vendendo droga. Meu filho, irmão, está aí, sendo escravizado por Satanás. Mas ele há uma promessa sobre a vida dele. Há uma promessa sobre a vida dele. Se for para guardar, seja feita a vontade de Deus. Se for para levar, seja feita a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Porque o diabo, irmão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus está dizendo para mim e para você: eu estou fazendo uma grande obra. É só você continuar. Você vem pedindo uma resposta. Ei, Juliana, olha aqui para mim. Deus está dizendo: eu estou fazendo uma grande obra. Eu vou trabalhar. Você vai ver as minhas mãos. Você vai ver Deus. Deus está dizendo assim, ó: eu vou virar um quadro e vou mostrar que eu sou Deus, que cumpro com a minha palavra. Deus já falou para você que ia fazer, então deixa Deus trabalhar. Então é tempo que nós andamos. É tempo que nós ouvimos a voz de Deus. Porque nós pegamos algumas coisas, muitas das vezes, e dizemos: daqui, Jesus. Mas pega da mão de Jesus. Aí Jesus fala: você quer? Toma. Aí você esqueceu? Toma, é seu, toma, pega aí. Então quer dizer que não é mais de Deus, é seu. Não é mais de Deus, é seu. Não é mais de Deus, então é seu. Então se é seu, cuida, cuida. Mas Deus está dizendo: as minhas mãos estão sobre você. As minhas mãos estão sobre a sua família. As minhas mãos estão sobre todos. Mas só basta você acreditar no poder da palavra. Porque esse homem, irmão, estava lá, endemoniado, como um dia nós estávamos. Mas ele nos deu essa oportunidade. E eu quero te dizer nessa noite: se você crê no poder da palavra, Deus hoje ele pode curar a tua alma. Deus hoje pode curar a tua vida. Deus pode fazer milagre. Em nome de Jesus, eu quero que a igreja se ponha de pé pelo poder da palavra. Eu quero cantar o hino 515 da nossa harpa cristã.